Carlito Paes é pastor sênior da Igreja da Cidade em São José dos Campos. É fundador do Ministério Propósitos, Treinamento e Recursos, da Rede Inspire de Igrejas e da Rede de Igrejas da Cidade. Bacharel e mestre em Teologia, é palestrante e escritor, casado com a pastora Leila Paes, tem 4 filhos. Dá para ir mais uma aí ainda? Que responsabilidade, Domingos, que responsabilidade. Eu tenho certeza que Deus trouxe o pastor Domingos aqui. O pastor Marcelo foi o instrumento, ele o convidou e ele aceitou. E eu tenho certeza também que Deus me trouxe aqui. Então, há ainda algo mais para você levar para o seu sono, para a sua meditação nesta noite, à luz daquilo que ele tem para fazer através de você na sua igreja local. Se você não sabe o que você está fazendo aqui, o Marcelo sabe, o Domingos sabe, eu sei. Então, vamos só deixar Deus nos usar. Antes de trazer a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, eu quero também compartilhar com você algo que Deus tem dado aqui à PIB de Araçatuba e também a nossa. Existe uma necessidade da gente fazer uma redenção das artes na sociedade. E eu quero desafiar você a também, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, você usar todos os tipos de expressões artísticas para levar o Evangelho de Jesus. Eu vou passar um vídeo aqui de uma síntese bem pequenininha do que foi o nosso Alto de Páscoa. Marcela, quanto tempo você tem feito aqui? Essa foi qual edição? Esta foi a 5ª edição aqui da PIB de Araçatuba. Esta foi a nossa 15ª edição lá em São José. E nós temos visto Deus agir através deste ministério. Nós tivemos 8 apresentações, 42 mil pessoas, 2 mil decisões para Jesus. E temos certeza que vamos colher, como aqui em Araçatuba, muitos frutos de batismo ainda, fruto deste ministério. As pessoas deixam de viajar no período da Páscoa para vir servir. Tivemos 2 mil pessoas servindo. Então, talvez uma conferência, tem igrejas que têm usado o período da Páscoa para fazer conferências que pode fazer o ano inteiro. Quem sabe, neste período, você usar... Pode diminuir um pouquinho o retorno para mim aqui, por favor? Usar este período para fazer algo artístico que use coro, dança, orquestra, expressões, música de todo tipo, para alcançar pessoas. Você pensa bem, olha só. Nós vivemos num país muito religioso. Queremos que pessoas venham nascer de novo. Mas as pessoas têm uma cultura de tradição já cristã católica. E nós queremos, não é ganhar católico para Jesus, nós queremos ganhar todo aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador, inclusive alguns dentro de igreja evangélica. Não é? Não importa se ele é espírita, católico, evangélica, se ele não tem Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos aqui para levar o evangelho para ele. Agora você pensa bem, num período do ano que o camarada faz até jejum. Coisa que tem crente que nunca faz. Então você mostra que o camarada está aberto, que o camarada está buscando. Se é por tradição ou não, mas até jejum tem pessoas que fazem na semana chamada santa. Então, ore a Deus, converse aqui com a equipe do pastor Marcelo, eles estão tão pertinho aqui, podem te ajudar. Veja outras igrejas que estão fazendo, o pastor Cláudio lá em Sertãozinho está fazendo também. E considere, no ano que vem, você usar o período da Páscoa, um período em que as pessoas estão mais abertas, estão buscando para fazer algo para ganhar ainda mais pessoas para Jesus e trazer um impacto para a sua cidade e a sua região. Olha um pouquinho desse vídeo aí.
Emuná. Emuná quer dizer fé. E esse é o ano da fé. Então, o Marcelo tem, com certeza, já planos para a 6ª edição ano que vem aqui, não é isso? Daqui só vai crescer. E a gente também lá para o nosso 15º. Considere fazer isso, converse. E olha, o Marcelo não começou como ele está hoje, a gente não começou como a gente está hoje. Tudo tem um começo. Olha para cá. Não despreze os pequenos começos. Você precisa botar o pé no seu Jordão, no seu Mar Vermelho, e as coisas vão acontecer. É só você ter coração altruísta, aprender, e todo o término do evento você avalia e olha o que pode crescer. Não precisa começar do zero. Chega aqui, pastor Marcelo, quais as músicas que a gente tem para o momento da ceia? Quais são as músicas que a gente tem para o momento da crucificação, da ressurreição? Marcelo está me mostrando uma música que eles fizeram esse ano para a ressurreição. Então, comece. Aí o outono vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor. E sem dúvida alguma, Deus vai usar isso para a redenção das artes. Deixa eu mostrar um outro vídeo para você. Um pouquinho, você que não conhece a nossa realidade lá em São José. Um pequeno institucional. Obrigado, pastor Marcílio. Quer dizer, Marcílio. Nós estamos numa campanha para trabalhar a igreja família. Não queremos ser uma igreja fábrica, onde a gente simplesmente reproduz aquilo que um dia alguém fez no passado. Produção em série não pertence à realidade da igreja de Jesus. Sabe por quê? Cada igreja é única, singular e específica. Então, a igreja não deve ter a cultura de uma fábrica, seja uma fábrica pequena ou grande. A igreja não deve ter a cultura de uma festa. A festa é importante desde que ela não seja um fim em si mesmo. Porque festa e música não muda a vida de ninguém. Mas a adoração, sim. Então, a igreja não pode simplesmente chegar, pular, celebrar e ir embora. Também, cultura da igreja, festa, não vai mudar. Mas a cultura da igreja, família, isso sim vai mudar. Nós estamos sempre trabalhando agora. Se você quiser usar isso, acho que ajuda bastante. A igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. A igreja precisa ser algo mais. Você já viu na cultura brasileira, as pessoas se encontram e falam assim, qual a igreja que você frequenta? Não é isso, Rosângela? Qual a igreja que você frequenta? Está errado. A gente frequenta restaurante, clube, feira, evento, tudo isso a gente frequenta. O que você está dizendo? Que você pode ir, amanhã você pode não ir. Você vai num restaurante, você gostou, você pode voltar lá. Você vai num clube, gostou, você pode voltar lá. Mas a igreja não. A igreja é uma família que eu pertenço, que eu faço parte, que eu tenho compromisso, que eu vou crescer, que eu vou ajudar os outros a crescer, que eu vou discipular e ser discipulado, que eu vou exortar e ser exortado, que eu vou dar e eu vou receber. É um lugar para pertencer. Então, acho que ajuda bastante a gente trabalhar essa cultura, principalmente porque uma igreja em crescimento recebe pessoas de outras igrejas. E talvez, se ela deixou outra igreja, é porque ela não tinha a visão de família. Ela tinha a visão de um lugar só para frequentar. Depois lá tem alguns livros, se você quiser adquirir. Esse Traduzindo Deus aqui, do Shaul, lá da Bethel, é fantástico.
pela editora Chara. O pastor Marcelo também foi muito impactado com este livro. Paternidade Bem Resolvida, do discípulo nosso lá, o pastor Fabiano Ribeiro. E o último livro que eu escrevi é um livro que, se você quiser, eu tenho 7 mensagens para te dar. Só você entrar em contato com a gente lá em São José. Essa série, baseada no Evangelho de João, são 7 encontros de Jesus no Evangelho de João. E eu peguei e fiz um livro, e é um livro 100% evangelístico. Depois de cada capítulo, eu coloquei um testemunho de alguém que se encontrou com Jesus hoje. Por exemplo, Jesus se encontra com Nicodemos, um religioso judeu. Agora Jesus se encontra com Célio, um padre que se converteu lá na nossa igreja. Eu batizei e fiz o casamento dele. Hoje eu tenho que segurar ele porque ele quer tão ganhar o tempo perdido que às vezes ele chega a ser um pouco intenso demais e pode causar problemas institucionais. Então eu ajudo dizendo: Célio, a gente às vezes precisa ir mais com o testemunho do que com a palavra, da boca, mas com a vida. E o Célio é uma bênção. E agora eu tenho convicção que ele vai ser um pastor. Vai começar a estudar teologia agora com a gente. E no final, no 8º capítulo, você dá o seu testemunho. Aí, se você chegar no 8º capítulo, que eu convido você a escrever comigo, e você não tiver o seu testemunho para dar, então reavalie sua conversão. Porque todo crente tem que saber dar o seu testemunho do seu encontro com Jesus. Porque quem não se encontrou com Jesus precisa nascer de novo. Não é verdade? Eu queria passar para os... Quantos pastores nós temos aqui? Pastores e pastoras, levanta a mão. Ok? Sei que pastor muitas vezes está ali na sua luta diária, na sua corrida diária. E eu quero te ensinar a fazer uma oração profética que eu aprendi com um discipulador, pastor Edmundo Chan, lá de Singapura, Jetro. E ele falou isso para a gente e me ajudou tanto, tanto, tanto. E aí Deus me deu para colocar mais um elemento. E hoje, sempre no meu momento devocional, eu incluo esta oração. Se você tiver aí, tira e faz comigo. Daqui a pouquinho eu vou começar a pregar. Pega o seu relógio, tira o seu relógio, coloca assim nas suas pernas aí. Tira a sua carteira, bota aí. Tira o seu celular, coloca aí. Se você tem óculos, tira o seu óculos. Até aqui eu aprendi dele. E aí Deus me trouxe o 5º elemento da oração: tira a sua aliança. Eu tenho feito todos os dias na minha casa esta oração. Todo dia ela é diferente, mas ela tem me ajudado muito. 5 elementos proféticos para a nossa vida, para a nossa família e para o nosso ministério. Você vai colocar os 5 na sua frente, você vai orar pelo seu tempo. Porque hoje o maior desafio de um líder é administrar o seu tempo. E a gente tem que pedir a Deus, porque nós não podemos perder tempo. A melhor definição de amor é tempo. Então pedir: Senhor, ajude-me a administrar o meu tempo com sabedoria, com discernimento. Como o JB falou aqui hoje de manhã, não perder tempo com televisão, não perder tempo com entretenimento, não perder tempo com rede social. Então, e aí gastar um tempo orando, olhando para o seu relógio e pensando no tempo. Segundo, pegar a sua carteira e orar pelos seus recursos. Recursos são sempre proporcionais. Muito ou pouco, eles têm sempre algo que precisa de sabedoria e discernimento. Dízimo é proporcional. Então, ser fiel nos dízimos, ser generoso nas ofertas, entender que a primícia tem um lugar especial. Orar para que Deus te dê sabedoria, não é para entregar só os 10, porque isso é mandamento, é a sabedoria para administrar os 90. Eu tenho um irmão na minha igreja, muito bem sucedido, uma pessoa rica, ele disse: pastor, a coisa mais fácil para mim é entregar 10%. O maior desafio é administrar 90%, porque às vezes eu faço coisas que dá errado e eu vou ter que prestar a Deus conta daquele recurso, de um negócio que eu fiz errado, de uma sociedade que não foi tão produtiva. O celular nos remete a relacionamentos. Todas as pessoas que você se relaciona, o nome delas estão aqui. Todas as pessoas que você se relaciona,
Aqui estão filhos, amigos, parentes, discípulos, discipuladores, colegas de ministério. Então aqui tem contatos que são relacionamentos. E você está orando. Aqueles que têm o óculos, ajuda nesta oração profética. Aqueles que não têm, no futuro devem ter, né? Mas aqui você ora pela visão, pedindo a Deus visão. Hoje é muito importante sair dessa conferência entendendo o seguinte, e eu tenho sempre falado isso nas nossas conferências. Você não veio aqui a PIB de Araçatuba, na conferência Amor e Cuidado, para pegar uma visão. Você veio aqui se inspirar na visão que Deus deu ao Marcelo e à Ana. Você veio aqui pegar estratégias, ferramentas, uma palavra pastoral como esta que o pastor Domingos nos deu, uma palavra apostólica, uma palavra de empoderamento, a palavra base, que não adianta pregar, não adianta fazer cultos se não tivermos esta convicção deste chamado apostólico da pregação na unção, no Espírito. Então nós precisamos orar pela nossa visão, que Deus tem para nós, porque ela é pessoal e intransferível. Você não pega a visão do outro pastor, porque Deus tem uma visão para cada pastor, para cada igreja. Mas você se inspira na visão dos outros. E você vai lá e pega ferramentas, você pega estratégias, técnicas, você aprende com o culto da outra igreja, você aprende com a estrutura da outra igreja. Mas não pense que saia daqui assim, eu só vou ser bem-sucedido se eu tiver o campo Bela Vista que o Marcelo tem. Não, aí você vai se frustrar. Por exemplo, nós estamos plantando igreja, temos 17 igrejas. Só São José que tem um campus como nós temos. E não quer dizer que os outros não são saudáveis. Quer dizer que cada um vai ter a estrutura que o Senhor quer para operacionalizar a visão. E eu acrescentei esse aqui. Esse aqui ele me passou. Mas é o nosso casamento. É a nossa aliança que temos com o Senhor. Aí tirar a aliança e colocar ali na frente e gastar um tempo orando também pela sua esposa, pelo seu esposo, pela aliança que você tem. Amém? Então vamos orar, fica de pé e na sequência vamos receber a palavra que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. São 9h35, eu espero que a gente termine às 10, ok? Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado a Deus pelo coração generoso que o Senhor deu à PIB de Araçatuba, ao seu pastor líder, pastor Marcelo, junto com a pastora Ana, a equipe pastoral desta igreja, os discípulos desta casa, em investirem em fazer a conferência Amor e Cuidado para abençoar tantos pastores, tantas igrejas aqui presentes. Obrigado pela mensagem de ontem do apóstolo, do bispo JB, a palavra dele poderosa nesta manhã. Obrigado pelo privilégio de estar aqui compartilhando do que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida e inspiração que o pastor Domingo, a pastora Rosângela são na PIB de Marília, na rede Vida Plena. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Obrigado por essa exortação, esse puxão de orelha que recebemos aqui hoje. É uma palavra de amor e cuidado também, porque não podemos viver pregando na força do braço, na sabedoria humana. Leva-nos, Senhor, para longe da Grécia e leva-nos para perto de Jerusalém, em nome de Jesus. Que haja chama em nossos pés, que haja poder em nossos púlpitos, que haja céus abertos em nossas igrejas, em nome de Jesus. Tudo que o Senhor tem para nós, nós recebemos. Tudo que o inimigo, o homem, tem contra nós, nós rejeitamos e repreendemos em nome de Jesus. Pai, nos ensina a ser igreja segundo o teu coração. Nós queremos ter uma aliança eterna contigo e com o nosso cônjuge. Nós queremos ter, ó Deus, uma vida de sabedoria, de administração dos recursos financeiros que o Senhor tem nos dado. Aumente e amplie a nossa visão em nome do Senhor Jesus. Abençoe, ó Deus,
o que o Senhor tem nos dado em nossas mãos, nós recebemos com sabedoria. Nos ajude a aumentar a nossa rede de contatos e relacionamentos, que não possamos perder amigos por causa de religiosidade, por causa de falta de perdão. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude a ser amigos e irmãos, abençoando os nossos colegas, Pai. Ó Deus, e queremos viver uma vida aliançada uns com os outros. Papai, obrigado porque estamos aqui. Agora peço que o Senhor fale comigo, fale com os meus irmãos, abençoa-nos nesse instante. Obrigado pela palavra que já recebemos e por essa nova palavra que o Senhor tem para nós antes de sairmos daqui. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode se sentar, pega um papel, uma caneta. Vamos então a mais uma plenária nessa conferência que o Senhor nos dá. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 6. Atos, capítulo de número 6. Vou acompanhar você na sua leitura. Deixa a sua Bíblia aberta, eu vou ler na NVI, eu não sei qual é a sua tradução. A palavra desta quinta plenária é lidere para o crescimento. Lidere para o crescimento. Você pode dizer isso comigo? Lidere para o crescimento. Diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Que bom que a Bíblia tem atos e não atas. Atas olham para trás, atos olham para frente. Uma força em movimento. Eu já falei e declaro de novo, a sua igreja é a continuação de Atos dos Apóstolos. Sua igreja é também uma igreja apostólica. Atos 29 é esta igreja hoje, é a sua igreja, é a minha igreja. Amém? Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 se reuniram, todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram, lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por 1. Amém? Lidere para o crescimento. Parece redundante, né? Mas tem pastor e tem igreja que lidera para manutenção. Se morre, eu faço culto fúnebre. Se nasce, a gente apresenta. Se é domingo, a gente vai pregar. Se por acaso alguém precisa, a gente vai ajudar. Então ele lida com a manutenção. A igreja não pode trabalhar com a manutenção, porque o mundo e o mal crescem. Seitas crescem, ateísmo cresce, islamismo cresce. E nós, então, precisamos ir no contrafluxo disso e trabalhar para o crescimento. Nós temos que desejar o crescimento. O fato de você estar aqui nesta conferência, você está dizendo que quer crescer. E não só em número, mas também você quer crescer em espiritualidade e em quantidade, amém? Porque você não precisa escolher, não, eu quero crescer em qualidade. Não, qualidade é uma coisa e quantidade é outra, eu quero as duas. Amém? Queremos as duas. Você não precisa ficar nessa dicotomia. Você não precisa ter numerolatria, adorar os números,
Mas você também não precisa ter numerofobia, você não precisa ter medo dos números, você tem que ter uma boa relação com ele, porque Deus tem. Na Bíblia tem um livro que chama Números. Por que você vai ter problema com números? Se converteram 3.000 na pregação de Pedro lá em Jerusalém, alguém contou, não é? Se distribuíram 5.000 para 5.000 homens na multiplicação dos pães e dos peixes, é porque alguém contou. Então não tenha problema em contar quantas pessoas vão ao culto. Você precisa avaliar. Você conta sem nenhum problema, sem nenhuma afetação. Porque você, ao contar, você pode planejar também as ações da sua igreja. Foi muito de Deus a pregação do pastor Domingo vir precedida a esta palavra. Porque, claro, é básico. Você viu a leitura desse texto, nós vamos falar sobre isso. Fala 3 vezes aqui da importância fundamental da direção do Espírito Santo. O nosso negócio é com o Espírito Santo, a igreja é do Espírito Santo, o ministério é do Espírito Santo, pregação é do Espírito Santo, é no Espírito, pelo Espírito. Amém ou não? Então isso é básico, indiscutível, e se você pensar em crescimento de igreja fora disso, esquece, vai ser chato e não crescimento. Crescimento saudável é precedido de oração no Espírito, de jejum no Espírito, de pregação no Espírito, de palavra no Espírito. Aí, a partir disso, você pode sonhar, planejar, você pode reunir sua liderança, você vê o que dá certo, o que não dá certo. Não quer dizer que deu certo no ano passado, o que vai dar certo ano que vem, porque métodos têm que ser renovados, avaliados constantemente, porque métodos, estruturas, estratégias envelhecem. A palavra de Deus e o Espírito se renovam, mas os métodos precisam ser constantemente avaliados. Então anote aí 10 princípios, diga comigo, 10 princípios. Para você liderar a sua igreja para o crescimento, não para a estagnação e não para o decréscimo. E nós estamos aqui no estado de São Paulo. Quem é do estado de São Paulo? Levanta a mão. Quem que é da Convenção Batista Brasileira? Levanta a mão. Então nós temos aí, a maioria é do estado de São Paulo e pelo menos uns 20% da Convenção Batista Brasileira e, consequentemente, da Convenção Batista de São Paulo. Metade das 1.200 igrejas batistas desta convenção tem menos de 100 membros. Tem alguma coisa errada. Deus é o mesmo. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitude. Então nós precisamos entender que aqui há princípios para a igreja crescer de forma saudável. Porque, queridos, se nós não formos pegar princípios na Bíblia, nós vamos pegar princípios aonde? É aqui. Aqui é o manual. Aqui tem toda a orientação para esta força em movimento que é a igreja do Senhor Jesus, que está em Marília, que está em Araçatuba, que está em São José, que está em todo lugar onde o Senhor tem as suas igrejas. Então vamos lá. Lidere para o crescimento. Quando você deseja liderar para o crescimento, a primeira coisa, espere crescimento. Espere crescimento. Você tem que esperar. Meu irmão, pastor, o crescimento não pode ser algo inesperado na sua igreja. Se a sua igreja é saudável, se você é um homem de Deus, se você trabalha no Espírito, espere crescimento. Espere crescimento. Porque vai crescer, vai crescer. Em nome de Jesus, não é coisa ruim que vai crescer nessa nação, mas é a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jetro, espere crescimento em Junquerópolis, espere crescimento, trabalhe por isso, e o resultado vai vir, ué. Olha só, naqueles dias, leia comigo bem forte, crescendo o número de discípulos. Espere crescimento. Não é crescimento do sentimento religioso, não é crescimento da boa vontade, não é crescimento de movimento, crescimento real, crescimento de discípulos, um gerando o outro, é um pastor supervisor que vai gerar uma boa supervisão, uma boa coordenação, uma boa rede, e vai crescer, porque foi assim em Atos,
E é assim hoje, porque Deus agiu no passado, está agindo no presente, a grande colheita está chegando, Jesus está voltando, precisamos esperar para o crescimento. Entenda, você não vai ver o crescimento e se preparar depois. Não, você tem que já se preparar, porque você tem certeza que vai haver o crescimento. Perguntaram uma vez a Moody, reverendo Moody, por que o Senhor sempre crê que vai ter decisões? Ele foi muito simples. Porque eu creio que vai haver decisões em todas as minhas pregações. Se você não acreditar que a sua igreja vai crescer, você não vai se preparar para esse crescimento. Então você não pensa num segundo culto quando já não cabe ninguém mais no auditório. Você não pode, porque aí você já chegou atrasado. Porque quando o auditório chega a 80% de ocupação, o ministério com crianças já não cabe crianças, o estacionamento já está completamente ultrapassado, toda a infraestrutura que envolve a celebração já acabou. Então, você já tem que iniciar o outro culto quando estiver chegando a 80%. E porque também você precisa oferecer opções às pessoas. Tem igreja que é tão orgulhosa que só oferece 2 opções, ou pega ou larga. Não, meu irmão. O mundo dá muitas opções, o diabo dá muitas opções. Você imagina quantas opções, se alguém quiser pecar em Araçatuba hoje, o diabo tem? Como é que você vai? Não, eu vou fazer. Tem pastor que só faz culto à noite e nunca experimentou de manhã, Marcelo. E tem pastor que só faz de manhã e nunca experimentou à noite. Tenta, o não você já tem. Ué? Ofereça opções, gente. Hoje as pessoas trabalham em horários diferentes. Elas têm hobbies em horários diferentes. Elas têm estilos de vida em momentos diferentes. Tem gente que trabalha de noite. Meu pastor de adolescente, ele é bivocacional. Ele trabalha no meio de semana, ele pega 2 da tarde e deixa na madrugada. É diferente. Ele, para fazer reunião com o pessoal dele, tem que ser só de manhã, porque ele não está disponível em outro horário. Então, as pessoas têm agendas diferentes. O princípio aqui é, quando você deseja liderar para o crescimento, espere pelo crescimento. Crescendo o número de discípulos. O crescimento não pode te pegar de surpresa. Nossa, eu fui na igreja, a igreja estava cheia. Não, você sai de casa já celebrando a igreja cheia. Amém? Diga comigo, numa igreja saudável, o crescimento não é acidente, é cumprimento de promessa. Deus prometeu e Ele vai cumprir, porque Ele diz que quer que a sua casa esteja cheia. Então, quando trabalhamos para o crescimento, facilita as coisas, porque a gente se antecipa, e quem se antecipa, governa. H. Jackson Brown, ele disse, eu aprendi que todos querem viver no topo da montanha, mas toda a felicidade e crescimento ocorre quando você está escalando. É muito interessante isso aqui. Você fala assim, você quer ter uma igreja grande? Todo pastor vai dizer, eu quero. Mas a coisa mais fantástica, gente, é ajudar Deus no crescimento. É orar junto com Ele. É profetizar, é declarar, é você ver uma igreja inteira começa se mobilizando para fazer um alto de Páscoa, aí depois ver, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É abrir Casa de Paz. Nós estamos na 3ª edição de Casa de Paz. Nós estamos com 685 Casa de Paz. Gente, Casa de Paz, a rejeição é quase zero, quase zero. Pensa bem, o camarada chega para um amigo que trabalha com ele e fala assim, como é que está a sua família? Ih, rapaz, estou com problema com meu filho. Você gostaria que eu viesse na sua casa, 40 minutinhos toda semana, orar com você pelo seu filho e ler a Bíblia? Não acredito, você vai vir na minha casa, toda semana, orar comigo pelo meu filho? Eu posso. Gente, agora você não pode, a membresia chega. E aí?
Você frequenta alguma, já começa, você frequenta alguma igreja evangélica? Não. Então, eu estou numa campanha de crescimento lá que o meu pastor Marcelo trouxe, um tal de negócio chamado Casa de Paz. E a gente tem que bater umas metas, a gente tem que fazer uns negócios lá. Eu poderia ir na sua casa 7 semanas, você me dá um tempinho lá, a gente vai lá, faz uma oração, e depois... Claro que o cara não vai querer. Já estragou tudo. Estragou tudo. Ele precisa... Você lembra aquele negócio? Eu sou do tempo que a gente ia à igreja batista, e o pastor falava assim, quem trouxe visitante, levanta a mão. Né? Nós estamos numa campanha aqui de trazer visitante, apresenta aí o visitante que você trouxe. Na hora, o cara se sentia muito mal. Quer dizer que você me usou, né? Pastor está aqui numa campanha, você tinha que trazer alguém, você olhou para mim, eu dei bobeira e eu vim com você, né? E se bobear ainda, algumas igrejas ainda falavam assim, você que trouxe visitante, vem cá que vai ganhar um bombom. Não é? Evangelismo é estilo de vida. Jesus mudou a minha vida e eu quero que Ele mude a sua também. Vamos lá na minha igreja, porque Deus está naquele lugar. Deus tem transformado vidas, mudou a minha vida, mudou meu filho. Vamos lá comigo também. Até o jeito de abordagem pode abrir ou fechar a porta. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas não esperam que a igreja cresça. Tem outros que entendem que o crescimento da igreja passa pela vida dele. O crescimento da igreja não é coisa do pastor, é coisa da igreja, de todos, porque é discípulo que gera discípulo, ovelha gera ovelha. O pastor, ele ajuda na construção desse processo, mas ele não pode fazer sozinho. Pastor, se alguém chegar para você e falar assim, pastor, eu estou aqui para ajudar no seu ministério. Com muito amor e carinho, corrija na hora. Você não está lá para ajudar o seu pastor no ministério. Na verdade, o seu pastor foi dado por Deus para o ministério da igreja. O pastor é aquele que vai nutrir o rebanho, vai ajudar o rebanho. Então, entenda isso. C.S. Lewis disse o seguinte, mera mudança não é crescimento. Mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde há continuidade, há crescimento. Não desista, não desista. Eu gosto muito da ilustração bíblica de Davi. Davi viu um gigante, um cabeção, um homem enorme. Ele era bom pastor, bom na funda, mas mesmo assim ele vai no rio, pega quantas pedrinhas lavradas? 5. Por que ele pega 5? Porque ele entende que ele está comprometido com a eficácia e não com o estrelato. Se ele se achasse o bom, se ele se achasse aquele que não perdia uma, ele iria lá e ia pegar uma pedra. Mas ele foi lá e pegou 5. Ele tinha uma convicção. Eu não vou desistir. Eu posso não acertar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, mas aquele gigante vai cair. Eu vou porque eu vou em nome do Senhor. Então, não desista. Se você liderar a igreja para o crescimento, não quer dizer que uma estratégia não deu certo, que a outra não vai dar. Não quer dizer que um plano não deu certo, que o outro não vai dar. Vai adiante, persevere, avalie, reavalie, sente com a sua equipe, replaneje. O que não deu certo hoje pode dar amanhã. Não se apegue a método, não se apegue a nome, não se apegue a logo, não se apegue à estrutura. Tudo pode ser mudado na igreja. O que não muda é a Bíblia, é o Espírito Santo, é Jesus. O resto tudo pode mudar. Esse lugar é lindo e maravilhoso. E essa igreja está usufruindo muito bem do Campus Bela Vista, mas o melhor está por vir. O melhor está por vir. Tem muita igreja que não cresce, porque está apegado ao nome da igreja. A nossa igreja mudou de nome 5 vezes, pela 5ª vez em 75 anos. Nasceu como Igreja Evangélica Batista de São José dos Campos, depois virou Igreja Batista de São José dos Campos, depois virou Primeira Igreja Batista de São José dos Campos, agora ela virou Igreja Batista da Cidade, mas a gente acaba chamando Igreja da Cidade. E eu confesso para você, eu não vejo pessoas chegando na igreja, eu vi o nome, gostei, quero congregar aqui.
quero ser parte dessa família. Não. Eu vim para cá porque o meu filho veio e mudou a vida aqui. Eu vim porque um amigo meu me convidou. Eu vim porque eu tomei uma decisão numa célula. Eu vim porque alguém me deu um testemunho. Por causa de relacionamento, por causa de pessoas. Não é prédio, não se apegue a prédio. Não é nome, não se apegue a nome. Não é estrutura, não se apegue a estrutura. Tudo é bom enquanto serve. Se não serve, muda, porque Deus vai dar algo novo. Amém ou não amém? Então, lidere para o crescimento, espere o crescimento. Crescimento não vai nos pegar de surpresa. 2, espere problemas. Faz parte. Vamos lá. Parte B. Os judeus de fala grega, entre eles queixaram dos judeus de fala hebraica. Esse tipo de coisa, gente, só acontece quando cresce. Conflitos. Espere conflitos. Não sejam ingênuos. Onde há pessoas, o conflito é inevitável. Da mesma maneira que Deus é o mesmo sobre todas as igrejas e Ele quer o melhor, da mesma maneira que o diabo é o mesmo e ele quer o pior para todo mundo, as pessoas também são as mesmas, só mudam de endereço. Gente é gente, ser humano é ser humano. Então não seja ingênuo de achar, não, mas a minha igreja é maravilhosa e não tem problema. Só se é um bando de gente morta que está no cemitério. Se o pulso está pulsando, o coração está batendo, se os neurônios estão trabalhando, não se trata de ser negativo, de ser fatalista, mas sim, meu irmão e pastor, de ser realista. Todo lugar onde cresce o número de pessoas, também a diversidade de problemas acontece, é natural. Esteja atento a essa realidade. Mas, como eu falei, quem se adianta, governa. Não concordo com quase nada do que tem irmãos na minha igreja dizem. Mas eles estão lá. Eu costumo dizer que tem pessoas que não mudam de igreja para você permanecer humilde. Eu não quero ter esse ministério, mas tem irmão que tem um ministério de lixa. Se a gente não fosse pastor, a gente aprendeu com o pastor Ebe que a gente nunca manda ovelha embora. Porque se elas estão ali, tem um propósito. Não é? Então tem gente que você não concorda. Mas quem disse que a função dela é concordar com você e de você de concordar com ela? Agora, você seleciona quem vai sentar na sua mesa, quem vai entrar no seu carro. Pastor, você não pode parar. Se você tem uma igreja grande, eu assumi São José, eram 620 membros. Hoje em São José são mais de 11 mil, e na rede são 15, já vai para 16. Eu não posso ter a pretensão, eu não posso ter a inocência, a ingenuidade de achar que todo mundo vai concordar. Agora mesmo, teve aí no dia 1º, manifestação. As pessoas que trabalham em sindicato, elas têm uma posição diferente da minha. Mas não é por isso que eu vou deixar de externar a minha posição. E às vezes, mesmo sendo ovelha, eles criticam o pastor. Eu não posso parar por causa disso. Eu tenho que saber que as pessoas têm a liberdade de pensar diferente. E eu vou continuar fazendo o que Deus mandou eu fazer, mesmo que alguns pensem diferente. Olha, eu não concordo com o que Nietzsche disse, mas nesse caso eu concordo. Eu acho que eu não concordo com Nietzsche em 99% dos casos. Mas ele disse o seguinte: se optar pelo prazer do crescimento, prepare-se para sofrer. A igreja, quando cresce, tem uma coisa que se chama dores de crescimento. Quem tem filho em fase de crescimento aí? Junior, adolescente? Os meus, de vez em quando, vão para a cama e falam, meus ossos estão doendo. Aí eu falo, tá bom, filho, bem-vindo à vida. Crescer dói, diga para o seu irmão aí, crescer dói. Crescer dói, dá trabalho e custa caro. Deixa eu te dizer para você quanto custa a conta de energia elétrica da nossa igreja. Você está sentado, né?
varia entre 25 e 40 mil reais. Ué, crescer dói, custa caro e dá trabalho. Ué, faz parte. Esses dias veio 58. Mas foi uma exceção. Na época de Alto de Páscoa aumenta também, mano. Evangelismo custa dinheiro. Né? Então, gente, não pense que tudo é fácil. Quando você vive um ministério de alta performance de crescimento, entenda o seguinte: você vai precisar de um milagre todo mês. Todo mês. Tem igrejas que estão tão estáveis que o pastor nem ora mais pela receita financeira da igreja. Eu oro, porque se Deus não fizer um milagre no mês que vem, nós vamos naufragar. Todo mês, todo mês. Eu não tenho nada sob controle. Nada, nada, nada. Ou Deus está no controle, ou nós estamos perdidos. Mas eu posso olhar para trás e ver, em 20 anos que sou pastor na nossa igreja, nós nunca tivemos um cheque devolvido. Glória ao Senhor. Deus é fiel, porque Deus sustenta aquilo que Ele mandou fazer. Então, como eu disse aqui, eu não concordo com 99% do que esse ateu Friedrich Nietzsche disse, mas é verdade. Se você entende que a igreja vai crescer, você vai ter que preparar para sofrer. Mas, pastor, tenha coração de cordeiro, mas também tenha apelo de leão, para que você enfrente as coisas e saiba que o leão e o cordeiro vão se manifestar. Com o crescimento da igreja vem injustiça, críticas, deslealdade, ingratidão, perdas. Tudo isso é por causa do crescimento. Pastor, mas vale a pena. Você queria não passar por injustiças, perdas e ficar lá pequenininho, irrelevante? Gente, tem igreja que o diabo nem precisa mais atuar, porque os crentes já estão se comendo ali entre eles. É tão insignificante a obra. Então, as injustiças, pastor, que você está sofrendo, as críticas, a deslealdade, a ingratidão e a perda, faz parte do processo de crescimento. É pedagógico e é terapêutico. Deus está trabalhando, inclusive, na igreja como um todo. Amém? Mesmo com tudo isso, com todas as dores, com todo o crescimento, vale a pena, porque é necessário a vida. Decida crescer em todos os sentidos. As dores na vida de um cristão não nos impedem de crescer, mas elas impulsionam o nosso crescimento. Eu prefiro as dores que eu tenho em São José do que não crescer. Terceiro, aproveite e invista nas oportunidades. Então, espere que a igreja cresça, espere por problemas e aproveite e invista nas oportunidades, porque com o crescimento também vem oportunidades, não é só problema, diga comigo, não é só problemas. Aleluia, vem oportunidade também. Veja aí o que o texto diz. Parte C, ainda estamos no primeiro verso, tá? Então, houve crescimento de discípulos, mas houve também problemas, porque gente não foi assistida nas suas mesas. E houve o quê? Porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Surgiu ali um ministério. Surgiu um ministério diaconal das igrejas. Ué, tá vendo, gente, como é que esse negócio começou tão bonito? As coisas se desvirtuam com o tempo, Domingos. O negócio começou tão bonito, era uma oportunidade com o crescimento da igreja. Aí, com o tempo, em algumas igrejas, o negócio virou uma opressão do maligno, não é? Surgiu, então, uma grande oportunidade ministerial. Surgiu o ministério diaconal, o ministério da ação social. John Kennedy, ele disse, o conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Então, você não se conforme.
Deus vai trazer oportunidades em meio ao crescimento. Então, prepare-se para a sua igreja crescer. Não seja ingênuo, porque virão problemas, mas também seja altruísta, amplie o seu radar, porque você vai ver oportunidades. Ministérios vão surgir a partir do crescimento da sua igreja local, coisas que você nunca pensou em fazer. Quando você vê o crescimento da igreja em meio aos problemas, Deus vai levantar uma baita oportunidade de servir dentro e fora da igreja, servir a cidade, mesmo em meio a uma coisa que aparentemente era um problema. Ora, a igreja está crescendo, aí pessoas não estão sendo atendidas. Espera aí, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar gente, já que cresceu, para servir a quem não está sendo atendido, mas vamos nos dedicar ao foco, que é o ministério da oração e da palavra. Quarto, lidere para o crescimento. Quando você deseja liderar para o crescimento, gere mobilização. Por isso, os 12 se reuniram, todos os discípulos, e disseram o quê? Não é certo negligenciar o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Fizeram reunião. Reunião não é um problema na igreja. Reunião sem propósito que é o problema. Reunião para planejar, reunião para criatividade, é ótimo. Eu vejo, às vezes, alguns pastores dizendo assim, eu não gosto de sentar, eu não gosto de planejar, eu não gosto de reunião. Então, você não gosta de liderar. Porque a liderança não é só a pregação. A pregação é o querigma, é o centro da celebração. Mas a igreja tem serviço a prestar à comunidade. Então, é necessário, pastor, você tem que fazer reunião de equipe, sim. Agora, a sua reunião de equipe não pode ser boring, não pode ser cansativa, não pode ser monótono. O pessoal da sua equipe não pode ir para a reunião dizendo assim, lá vá, 2 horas a mesma coisa. Não, ela tem que ser interessante, criativa. Mude a reunião de lugar, uma hora faça dentro da igreja, outra hora para fora da igreja. Faça algo que as pessoas pensem, uau, quero a próxima. Quero a próxima. E pastor, você que não lidera uma equipe de tempo integral, mais ainda, o camarada trabalhou a semana inteira, ele vai dedicar uma noite para uma reunião de planejamento, não pode chegar lá e chamar chatice. Tem que ser algo interessante, atrativo. Pense, planeje. Mas você tem que gerar mobilização. Pastores, líderes devem ser mobilizadores. Devem motivar as pessoas. Qual o problema? Qual o problema? Eles precisaram falar, gente, nós temos um problema. Vamos reunir e ver qual a melhor estratégia para resolver o problema. Gere a mobilização, toque a trombeta e chame o povo para resolver o problema. Não fique só reclamando. Tem pastor que fica só no púlpito, dando toco na igreja e não senta para encontrar a solução com a sua equipe pastoral. Deixa acontecer o tal do descontentamento santo. Não aceite o status quo do problema. Fale para as pessoas, use todos os meios, vamos levantar recursos, vamos encontrar pessoas apaixonadas e vamos virar o jogo. Pastor, pare de reclamar de perda, pare de ficar de autocomiseração. Oswald Chambers disse para nós, no devocional Tudo para Ele, essa semana, que a autopiedade é um dos piores pecados de um cristão. É ficar se achando menor, ficar se achando vítima. Pastor, você não é vítima. Líder, você não é vítima. A igreja é a esperança do mundo. A igreja vai tocar a trombeta. A igreja não tem um mandato de 4 anos. Você já está eleito. A igreja, ela é pioneira, ela é adiante. Jesus disse que nós somos frutos da oração dele. Ele disse que farão as obras que eu fiz e ainda maiores. Quinto, elabore um plano de trabalho. Verso de número 3. Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho. Olha, eles, depois de esperar o crescimento, de vir o problema, de aproveitar as oportunidades, de gerar mobilização, eles tinham que elaborar um plano. Vamos ver qual o plano. Qual será o melhor plano para o crescimento?
Qual será a melhor estratégia? Qual será a melhor ferramenta? O que eu vou usar do MDA? O que eu vou usar de igreja com propósito? O que eu vou usar de rede ministerial? O que eu vou usar do G12? Qual o problema? Olha para cá, só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. As pessoas vêm e perguntam assim, Carlito, sua igreja é pentecostal? Eu digo, depende. Sua igreja é tradicional? Depende. Depende do que você está falando. Se você está falando que ser tradicional é ter raízes, eu sou. Se você está falando que ser pentecostal é acreditar em todos os dons do Espírito, é acreditar em todos os dons de governo, é ser chapado, então eu sou. Tudo depende de como você está perguntando. Mas eu prefiro dizer que eu sou presencial. Eu celebro a presença de Jesus, do Espírito Santo, de Deus. Amém ou não amém? Então, pense nisso. Pense em um plano maior. Há uma diferença entre visão e estratégia. Visão vem do céu, Deus te dá. A estratégia, você pode pegar uns dos outros. A visão, ela é pessoal e única, vem de Deus. As estratégias é compartilhada e é plural. Vem de Deus, mas pode vir também das pessoas. Eu posso sair daqui com uma ideia que vai mudar muita coisa na minha igreja. Eu estou sendo extremamente inspirado aqui, desde que cheguei. Você está também? Sexto, reconfigure sua equipe. Verso de número 4, olha só, o que eles tiveram que fazer depois do plano. Olha só, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Houve uma mudança na equipe. Os 11, e depois 12, com a eleição de Matias, perdão. Eles tiveram que falar, vamos reconfigurar a equipe. Então, talvez você está muito, como diz o pastor Domingo, engessado, e você não quer mudar pessoas daquela posição. Mas numa reconfiguração de equipe é importante. Eu tenho uma máxima com a nossa equipe, Marcelo, se apegue a Deus, a Jesus e à igreja, mas não a cargos, funções e local. Porque hoje pode estar muito bem aqui, mas nós temos que olhar a igreja como uma visão de general e não de soldado raso. Pode ser necessário mudar esse capitão daqui para uma nova linha de frente. E a pessoa vai entender que isso é para o bem do todo. Não se apegue à função, não se apegue a local, se apegue a Jesus e a visão geral da igreja. Com isso você vai entender que você é flecha, e flecha está sempre pronta a ser lançada, uma flecha inflamada. Então, depois de elaborar o plano, se necessário, reconfigure a equipe. Às vezes a pessoa está muito bem aqui, mas chegou o tempo dela, e ela precisa ser designada para um novo local. Não tenha medo de mexer. Pessoas são efetivas nos lugares certos, mas o tempo pode estar passando. Não force sua equipe a dar resultado onde elas são fracas. Sétimo, inclua pessoas novas na equipe. Verso de número 5, escolheram 7 pessoas novas. A princípio alguém podia falar, mas tudo bem, Judas se suicidou, aí Matias vem, tá bom, está fechado o time. Alguém podia achar isso. Mas foi necessário, com o crescimento, incluir mais 7. Agora, uma coisa que me chama a atenção aí. Olha só, o nome das figuras. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Alguns até difícil de falar, não é? Você que está grávida aí tem uma opção boa, 7 opções. Mas não fica olhando só para Filipe, olha os outros também com carinho, não é? Mas olha só, não tenha medo de pessoas novas. Tem pastores que têm medo de incluir gente nova no time. Não tenha medo. Todas vão dar certo? Talvez não, mas o crescimento faz com que seja necessário incluir gente nova. Troque sua antena por um radar. Capte novas pessoas. Quando eu olho a nossa equipe hoje, de cerca de 400 pessoas, em várias e diferentes funções,
Eu vejo que algumas delas, quando elas começaram, era só um potencial, era só uma promessa, mas Deus me levou a acreditar. E hoje, quando eu vejo liderando, quando eu vejo multiplicando, quando eu vejo pregando, eu falo, uau! Então, ande com pessoas novas. Pastores, olhem para cá. Ande com pessoas novas. Se você só andar com pessoas da sua idade, vai mostrar que você não está liderando para uma próxima geração. Entenda que pessoas começam, e elas não começam sabendo tudo. Veja a diversidade de nomes e de origens, porque aqui também fala que alguns eram de um lugar e outros de outro. Vinham de Antioquia, outros de outros lugares. Gente esquisita pode tomar parte na sua equipe, não tem problema, desde que for íntegra e cheio de Deus. Diz aqui, cheios do Espírito Santo. E sempre lembrando, 1 Coríntios 3,7, de modo que nem todo que planta, nem o que rega são algumas coisas, mas unicamente Deus que dá o crescimento. É esse crescimento que nós queremos nessa conferência, o crescimento dado por Deus. Amém? Deus vai dar o crescimento e nós esperamos por Ele. E com esse crescimento de Deus, vai ser necessário fazer recomposição de equipe, incluir gente nova, mas tudo bem, nós não temos medo de pessoas. Amém? 8, respeite os processos. Respeite os processos. Estou precisando de mais 5 minutos, quem pode me dar? 5, 10, 15, 20, 25, obrigado. Vamos lá. 6, respeite os processos. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram a mão. Olha só, apresentaram os nomes, oraram primeiro e depois impuseram as mãos. Estou cheio de ver ministérios com problemas de pastores que não observaram este processo. O camarada chega, já logo impõe as mãos e manda para o ministério. Ou paga agora ou paga depois. Eu sei que você precisa de obreiros. Jesus já falou que a obra é grande e poucos são os obreiros. Eu sei disso, Jesus já falou. Mas não é porque você precisa de obreiro que você vai queimar etapas, vai queimar processos. Cuidado para não se precipitar e depois pagar um preço muito alto. É uma recomendação apostólica. 1 Timóteo 5, 22, vamos relembrar esse texto? Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Olha para cá. Você conhece pastor sério que está participando de pecado de outros porque foi precipitado ao impor as mãos e dar um título de pastor a um irmão que não era pastor. Então, muito cuidados. Aqui nós temos uma coisa importante, respeite processos, leva tempo. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa para você. Na nossa igreja nós não ordenamos sem o estudo. Está na Bíblia isso? Não. Mas tem coisa que não é porque não está na Bíblia que a Bíblia é contrária. Você chegar para um vocacionado e falar com ele, vamos estudar. Não quer dizer com isso que você não pode liderar, não quer dizer com isso que eu não confio em você, mas o tempo do estudo vai ser didático, pedagógico e terapêutico. E ele vai provar para você que ele tem a confiança do rebanho e sua. Porque uma vez pastor ordenado, ungido, você não pode simplesmente tirar a bênção que você deu. Você deu, está dado. Só que eu tenho visto muitos ministérios com problema. Às vezes ordena pastores porque eles são bons líderes. Quem disse que todo bom líder é um bom pastor? Quem disse que toda pessoa que chega e tem influência e recurso, tem pastor que ordena diáconos, presbíteros e pastores por causa de recurso, quer segurar a pessoa. Ordenação não segura ninguém na igreja local. Pelo contrário, se amanhã ele não é filho, pode trazer divisão e confusão no seu pastorado. Mas se for filho, vai esperar e vai permanecer. Então, cuidado, porque mesmo cuidando e fazendo os processos, você não é dono do coração de ninguém, o coração pode estragar lá na frente, não é verdade?
Mas pelo menos você está tranquilo, você respeitou o processo. Se Paulo trouxe essa recomendação a Timóteo, você deve respeitar. Uma coisa eu te digo, se você não respeitar o processo, fatalmente terá problema. Se você rejeitar, você obedecer o processo, você pode ter problema. Mas você vai estar tranquilo com a sua consciência diante de Deus. Respeite o processo. Quem aqui não sabe, não conhece um pastor que se precipitou e colocou a mão sobre candidatos, mas não sobre realmente vocacionados. Não receba pastores na sua igreja, receba ovelhas. Porque pastor sem rebanho não é pastor. Alguma coisa aconteceu errado no processo. Receba ovelha, e aí se ele provar que ele é um verdadeiro pastor, aí no tempo certo você vai poder ordenar ele. Vai ser uma alegria. Quando um pastor não tem um rebanho, algo errado aconteceu. E ele precisa reavaliar na sua própria vida. Talvez um problema familiar ou financeiro. Não é algo que você vai perder com isso. 9, trabalhe bem com a velocidade. O JB falou muito sobre isso hoje. Trabalhe bem com a velocidade. Leia comigo o verso 7. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Como é que começou o texto? Dizendo que crescia o número de discípulos. E crescia rapidamente. Pastor, se você liderar para crescer, vai multiplicar. Prepare-se para isso. Saiba que é necessário você agir com velocidade. Tem coisa, meu irmão, que já está orado. Tem muito de religiosidade. Você está ali fazendo um projeto, Deus já falou com você, você chega para o discípulo, ele... Aí se o negócio é meio difícil, principalmente se for dar muito trabalho, pastor, deixa eu orar primeiro. Tem coisa que já está orado, filho. É igual tem gente que pede para orar para ver se vai perdoar alguém. Não dá não, rapaz. Quando se patina sobre gelo fino, a velocidade é fundamental, é indispensável. E em matéria de igreja, patinamos em cima de um gelo fino. Se você botar peso demais num lugar onde você não pode ficar parado, vai quebrar e vai afundar. Então, anda, a fila anda, vamos embora. Deus tem pressa, Jesus tem pressa. Eu não sei por que tem gente que associa que se é devagar é mais espiritual. Por quê? Eu não entendo. Se demora mais é espiritual. Tem coisa que a gente perde porque é oportunidade. Então, se espalhava a palavra de Deus, crescia rapidamente, e aí não adianta diminuir. Tem gente que fala assim, não, mas lá na PIB de Araçatuba, corre demais e não sei o quê, e a gente acaba recebendo isso como negativo. Nós corremos que o nosso negócio é vidas, é salvação, é reconciliação. Nós não podemos perder a guerra para o tráfico, para as drogas, para a prostituição, para o ateísmo. Não, nós temos que ter velocidade. Ué, e quem disse que eu preciso escolher entre espiritualidade e velocidade? Eu posso ter as duas coisas, eu posso ter e preciso ter e queremos ter essa pregação que o pastor acabou de falar aqui para nós, o pastor Domingos, mas podemos tomar decisões rápidas sim. Qual o problema? Nem tudo você vai tomar decisão rápida, mas você não pode dizer que tudo que é uma questão de rapidez não é espiritual. Você tem que ter bom senso e sabedoria. O problema não é a velocidade, é o desequilíbrio. Tá? O problema não é a velocidade, é o desequilíbrio. Quando você voa de avião, ele é o quê? A jato. E ele pega você no ponto A, ponto B. Quando você pega um carro, ele é veloz. O problema do avião não é ser a jato. Ele tem que ter duas asas, ele tem que ter flap, ele tem que ter peso igual, ele tem que ter a mesma quantidade de gasolina no lado direito e no lado esquerdo. O problema não é a velocidade, o problema é o equilíbrio. Se você é aquele pastor que nunca tira um dia de folga e se orgulha disso porque está correndo, você está errado e está em pecado, porque Deus fez o sabate para o seu descanso. Tire o seu dia de folga. Amém? Deus nos deu o dia de folga. E dia de folga é não tomar decisões. É descansar a mente também. Então, às vezes, você se orgulha em dizer, não, eu nunca tiro folga. Isso não é orgulho, isso é pecado. Entende? Dê nome para esse pecado aí. Que às vezes a gente chama de perfeccionismo domingo. Só que é pecado. Meu irmão, pastor infartando porque está trabalhando demais, não é bom testemunho, não. É má mordomia da vida.
do templo do Espírito Santo. Pastor que nunca faz check-up, não para fazer um exame. Isso não é bonito diante do rebanho, não. Pastor que está com muito peso, precisa parar para avaliar um pouquinho. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. E a questão é o equilíbrio. É necessário. Cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar da atenção. Se você ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos. Então, diga comigo, o problema não é a velocidade. É o desequilíbrio. Se você tivesse problema com velocidade, você não voava de avião. Se você tivesse problema de velocidade, você não teria carro. Você andava a pé. Você não tem problema com velocidade. Como é que eu vou pastorear tomando decisões só a cada mês? Não, a gente toma decisão toda hora, todo dia. Mas eu preciso tomar decisões em paz, com o tanque cheio, satisfeito, tranquilo. Porque os satisfeitos são seletivos. Eu vou saber se é para mim, se não é para mim. Se dá para mim, se não dá para mim. Por exemplo, se você precisa casar, você não pode casar. Você só pode casar quando você não precisa casar. Ok? Se você precisa desesperadamente crescer, você está com um problema. Porque o crescimento quem dá é o Senhor. Faz o seu trabalho e vai crescer. É necessário trabalho, descanso, entretenimento, sono, sonho, resultados e recompensa. É cíclico. Pastor, não tenha vergonha de dormir. Eu, quando vai dando de noite, assim, tem pastor que gosta de dormir 2 horas da manhã. Aí acorda meio-dia, 10 horas da manhã, ele nem acredita em Deus. Isso não é bonito, não. A noite é para dormir. E pastor, pastora, durma as suas 8, 7, 6 horas. Mas pelo menos 6 horas por dia você precisa dormir. 10 e última, anota aí. Espere por novos problemas. Ué, espere por novos problemas. Porque problema é assim, você resolve um e daqui a pouco vem outro. E eu mostro para você. Olha aí, Marcelo. O último verso, a última parte. Olha aí, a parte 7c. Grande número de sacerdotes. O que esse grande número de sacerdotes fazia? Obedecia. Ué, se tem um grande número de sacerdotes que obedecia, tem um outro número que não obedecia. E se tinha sacerdote desobediente, o que a igreja poderia esperar lá na frente? Mais problemas, novos problemas. Problema não para a igreja. Você não pode pensar que não vai ter. Nós começamos essa palavra dizendo que o crescimento, na sequência, trouxe problemas. E terminamos aqui o 10º princípio: espere novos problemas, mas que sejam novos. Porque cometer os mesmos problemas no mesmo ministério sempre é burrice. Mas cometer outras situações e vir problemas novos significa que você está crescendo, está expandindo, está avançando. Que venham problemas inéditos, mas Deus vai ter também sempre uma inspiração do céu, uma ideia do céu, uma estratégia do céu, uma solução do céu, um recurso do céu para resolver os problemas da terra, porque essa igreja é dele, a sua igreja é dele, o ministério é dele e tudo é para ele. Amém? Então fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. E vamos crescer. Pastor Marcelo pode vir. Leia comigo 1 Coríntios 3:6. Sabendo que cada um vai fazer o seu trabalho e o Senhor vai fazer o dele. Eu plantei, vamos lá? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Vamos fazer a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Ninguém faz tudo sozinho, mas Deus faz todas as coisas acontecer. Recebe essa palavra da fé? Que Deus te abençoe e faça crescer em nome de Jesus.